14 de Marcos diz assim: e dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo, e o matariam. Eles estavam falando de Jesus, mas eles diziam: não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro e de muito preço ou valor, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-los aos pobres. E bravavam contra ela. Jesus, porém, ele lhe disse, ou disse a eles: deixai-a, para que a molestais? Ou a molestas? Ela faz-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me entendes. Esta faz o que podia, ou fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde esse evangelho for pregado, também que ela fez será contado para a sua memória. Amados, naquela época existia, ou naquele momento em que Jesus estava, algumas festas judaicas. Dentre elas, a festa das primícias, a festa dos tabernáculos, como nós pregamos na sexta-feira, a festa do pão asmo, a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes, que era a última festa de uma sequência de festas que eram feitas em Israel. Só que nessa festa da Páscoa, desciam judeus de todas as partes para Jerusalém, e quintuplicava a quantidade de judeus naquele local, a ponto de até o trono de Herodes saía de Cesareia e era posto em Jerusalém. E os romanos ficavam com medo de os judeus se rebelarem, porque a quantidade de judeus era muito grande, porque todos os judeus, ou grande maioria deles, desciam para aquela festa para adorar a Deus. O interessante é que esse episódio, ele está narrado tanto em 14 de Marcos, como em 26 de Mateus, em 22 de Lucas e em 12 de João. Mateus, Marcos e Lucas são livros sinóticos, como eu já relatei aqui, é que eles têm a mesma visão, diferente do livro de João, que ele narra de uma forma diferente, não contabiliza os milagres, dos quais Marcos, Mateus e Lucas narraram. Ele só relata 7 milagres de Jesus. E quando ele narra essa parte, ele tem uma, louvado seja Deus, uma parte mais detalhada, porque a Bíblia vai falar nos 3 evangelhos, tanto Mateus, Marcos e Lucas, que era uma mulher que levava aquele unguento, mas João, ele é detalhista, e João nos dá, louvado seja Deus, a descrição de quem era aquela mulher. Quem era aquela mulher que levou aquele azeite, aquele nardo, aquele unguento raríssimo? Era nada mais, nada menos de que Maria, a irmã de Marta e a irmã de Lázaro. Ela só aparece 3 vezes na narrativa dos evangelhos. Uma delas é nessa qual nós falamos. Em outra parte, a Bíblia vai dizer que Jesus estava em sua casa a passeio, e de repente Jesus se instala lá com os discípulos, e Jesus está pregando a palavra sentado,
E Maria encontrava-se assentada aos pés de Jesus, ouvindo tudo que Jesus estava dizendo, a ponto de que Marta, sua irmã, chega para ele e diz: mestre, tu não te importas que minha irmã fica aí sentada e eu arrumando a casa e fazendo comida para vocês? Jesus diz: Marta, Marta, tu se preocupa com tantas coisas, quanto mais importante é estar aqui diante da minha presença. Só que no capítulo de número 11 de João, a Bíblia vai dizer que ela já se apresenta de novo de joelhos diante de Jesus, chorando, porque Lázaro, teu irmão, tinha morrido. E ela mandou um mensageiro, e era costume dos judeus, a pessoa morre e enterrava no mesmo dia. Era também, em nome de Jesus, havia uma crença entre os judeus, que quando uma pessoa morria, seja ela quem fosse, os rabinos ortodoxos, eles tinham uma crença entre eles, que quando a pessoa morria, eles ficavam na espreita esperando, porque no termo de 3 dias, havia uma probabilidade de aquela pessoa ressuscitar. E quando Maria manda o mensageiro ir até a Jesus, ele se demora um pouquinho de ir. Ele leva, louvado seja Deus, aproximadamente 4 dias. Lázaro estava já enterrado. E quando Jesus vai diante, é um momento em que Maria se ajoelha aos pés deles e disse: meu irmão morreu, aquele que tu tanto amava. Jesus disse: ele não morreu, mas esta morte dele é para a glória do meu Deus Pai Todo-Poderoso. E quando Lázaro estava já apodrecido, já purificado ali naquele sepulcro, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele simplesmente olha para os céus, e quando ele olha para o sepulcro, ele diz: revolva estas pedras, tira essa pedra de dentro do sepulcro, da frente do sepulcro, porque eu tenho um milagre da parte de Deus para mostrar a vocês quem é o Deus que eu sirvo, quem é o Deus que vocês devem servir, quem é o Deus que vocês devem estar prostrados de joelho o tempo todo. E quando ele olha para dentro do sepulcro, o pessoal começa a olhar indignamente, porque 4 dias já estava em estado de decomposição, como eu falei aqui esta semana. Mas Jesus manda abrir, e quando abre, ali ele esperava um fedor do morto, ali ele esperava o odor do morto, ali ele esperava que algumas pessoas entrassem e vissem a forma deplorável que estava o corpo de Lázaro para a missionária. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus chega e grita: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia vai dizer que aquele homem sai como se tivesse nascido naquele momento, porque assim é o meu Senhor. E quando ela encontra com Jesus, se encontra com Jesus na casa de Simão, ela leva algo surreal na vista dos homens. Ela leva algo que os homens não acreditavam que uma pessoa pudesse ter aquela atitude. Óbvio que em agradecimento a Deus, em agradecimento a Cristo, pelos milagres que Jesus fez na vida dela. Maria era uma prostituta, estou errado? E Jesus pregou para ela, louvado seja Deus, e ela deixou a vida de prostituição. E não obstante a isso, Maria amava seu irmão Lázaro, porque era ele, ela e Marta. E Jesus vai e ressuscita o seu irmão. Então ela tinha grande, sabe, Zal, gratidão a Deus pelo feito que Deus fizera. E quando ela sabe que Jesus está na casa de Simão, ela toma uma atitude inesperada à vista dos homens. Ela pega algo de muito valor, eu vou dar a descrição ali daqui a pouco. E diz a Bíblia que quando ela pega aquele nardo, ela quebra o vaso e joga aos pés de Jesus, e ela enxuga-o com seus próprios cabelos. Ou seja, ela estava, louvado seja Deus, embalsamando o corpo de Cristo antecipadamente. Ou seja, tudo o que Deus quer, igreja, acontece. A Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Haja visto o que é que ele vai usar, e de que maneira ele vai usar, e como ele vai usar, para que a obra dele seja concluída. Mas se for eu ou você, mesmo sem você entender, um dia Deus vai te transformar e vai te usar para fazer a obra dele. Como eu gosto de pregar tematicamente,
Ainda com a Bíblia aberta, quem não fechou, abre em nome de Jesus, no mesmo capítulo. Vamos fazer um pouco da analogia do que isso significa para os dias, tanto daquele dia como os dias de hoje. Igreja, olhe para o irmão que está do outro lado, diga: você é alvo da promessa de Deus. Pode dizer, diga, você é alvo da promessa de Deus. Deus tem algo poderoso na sua vida. Talvez você não tenha despertado para isso ainda. Talvez você tenha usado só a nossa mísera natureza humana e tenha esquecido de usar a natureza espiritual. Deus, Ele tem algo especial para a vida de cada homem e para a vida de cada mulher. Só que tem, igreja, um grande detalhe, que para a nossa visão é simples, mas ele é gigantesco. É a nossa decisão. Todo crente, ele tem uma decisão. Pastor, o que é decisão? É o nosso livre-arbítrio, o desejo de escolha. Sabe por quê, igreja? Se eu continuasse na vida que eu vivia, hoje eu era um alcoólatra, porque eu bebia de manhã, eu bebia de tarde, eu bebia de noite, eu bebia de madrugada. Se morria alguém eu bebia, se nascia alguém eu bebia, era meladinha eu bebia, era aniversário eu bebia, se fosse desempregado eu bebia, se alguém entrava doente eu bebia, se alguém fosse curado eu bebia. Tudo era motivo de eu beber. Eu passei quase que uma década vivendo quase que dopado de tanta cachaça que eu tomava. Tudo quanto é tipo de cachaça eu tomava, da mais cara, mais barata, até com cobra dentro eu já bebi. Milome, todo tipo de folha, erva doce, catuaba, o que você imaginar, pitu. Por quê? Eu era escravo do diabo. O diabo me usava desta forma. O diabo me usava de uma maneira tal porque ele queria me levar ao calabouço. E o diabo não quer, olha, eu já falei isso várias vezes aqui. O diabo não quer levar você a estar como um mendigo, a estar como um ladrão, a estar como um pedófilo, a estar como estuprador, a estar como homossexual, a estar como uma lésbica. Não, ele quer matar a tua carne para poder ter acesso à sua alma. Não pense que ele se alegra quando ele vê alguém ali mendigando. Não, isso para ele não é nada. O que o diabo quer é nossa alma, porque ele sabe que depois que ele se aposta de nossa alma, Deus não pode mais tomar, porque ele não é homem para que minta. Por quê, pastor? Nós temos o poder da decisão na palma de nossas mãos. Então, no capítulo de número 14, versículo de número 3, cada uma delas eu tenho um exemplo a dar. Não julgue antecipadamente. Louvado seja Deus, esse homem já estava curado. Porque tem pessoas que te julgam pela aparência que você é, pela forma que você vive, mas ele não te conhece como Deus conhece, porque nós conhecemos estereotipicamente de fora para dentro, mas só que Deus conhece de dentro para fora, introspectivamente. Olha o que diz no versículo de número 3. E estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão, aí ele dá um adjetivo. Olhe para cá. Jesus não podia estar na casa daquele homem se ele fosse acometido dessa enfermidade, porque todos os enfermos daquela época, eles eram postos para fora da cidade. Eles não podiam ficar no contexto da cidade, porque eles eram tidos como homens, louvado seja Deus, que eram impuros, assim como a mulher que tivesse menstruada, elas não podiam ficar no contexto da cidade. Só que interessante é que haviam vários homens naquele local, e eu vejo muitos homens às vezes fazer de mulher em cima de ministério, em cima de obra. Mas tinha os apóstolos ali, tinha, louvado seja Deus, homens, tinha escribas e fariseus, mas Deus usa uma mulher para fazer o melhor naquela casa, naquela época. Enquanto alguns estavam talvez julgando, Jesus está na casa de um leproso. Não, aquele homem já fora curado por Jesus, assim como cada um que estão aqui. Quem já foi curado por ele, levanta a mão, porque ele está nesse lugar nesta noite e ele quer derramar sobre você a cura. Detalhe, porque ele falou exatamente, explicitamente, Jesus estava na casa de Simão o leproso, para dar entendimento a mim e a você que a lepra ela pode ser comparada a um pecado.
A lepra pode ser comparado a algo que nós estamos fazendo, que Deus quer tirar de cada um de nós. E pasme, mas eu vou dizer aqui pela luz do Senhor que está neste lugar, nesta noite, não por essa que está me candeando, mas por aquela que está lá em cima. Tem pessoas aqui que ainda não são evangélicos, mas Deus está dizendo que já tirou a lepra, que já te curou, e você não sabe, mas você ainda vai dar glória a Ele, você ainda vai ministrar a palavra, você ainda vai tirar muitos do meio que você mesmo vive, porque Ele é Deus. Então não julgue antecipadamente. Eu vejo às vezes as pessoas têm medo de evangelizar alguém violento, tem medo de ir a alguns lugares. Por que, pastor? Não, as pessoas estão armadas, são violentas. E cadê o Deus que você serve? Joga a Bíblia fora, meu amigo. Vai fumar cachaça, beber maconha, cheirar cocaína, fumar crack. Você não é crente, porque aquele que Deus chamou, Ele garante. É Ele quem guia os nossos passos, é Ele quem dá diretriz às nossas vidas. Pastor, e por que o senhor faz isso? Porque eu já tive experiência, já contei. Quando eu fui na casa do cidadão, o cidadão queria matar a mulher, sabe, mas com 2 facas, e estava trancado por fora, e disseram, está aqui dentro. E quando eu abri, que ele me viu, não ele, mas Satanás teve que expressar, Satanás teve que dizer, através da boca daquele homem. Ele largou as facas no chão, e olhou para mim e disse, o homem de branco caiu, porque quem vai diante de mim, quem vai diante de você é Deus. La mandana raso de cantarina la mandarás. Irá mandarabás. Olha o que diz o capítulo de número 14, versículos 6 e 7. Olha para o irmão que está do teu lado, na moral, carinhosamente assim, ó. Fala na língua baiana, na moral. Diga, nem sempre Jesus vai estar como seu advogado. Olha o que diz o versículo 6 e 7. Ele diz assim, ó. Deixa, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes. Mas a mim, nem sempre me entendes. Ou seja, aproveita enquanto Ele está perto, invocar enquanto Ele pode te ouvir, porque agora Ele está como nosso advogado, agora Ele está pleiteando a tua causa, agora Ele está, eu já falei aqui, o diabo, ele 11.000 vezes, 24 horas por dia, ele tenta nos aniquilar, ele articula para nos matar, mas também 11.000 vezes, se você permitir, Jesus vai estar do teu lado, te protegendo. Jesus disse a Eloi, vocês sempre vão ter os pobres para vocês fazer a obra, mas a mim, nem sempre eu vou estar aqui. Então Jesus está aqui nesta hora, e está dizendo a mim e a você, me buscar enquanto você pode achar, e invocar enquanto eu estou perto. Então, aqueles homens não entendiam o trabalhar de Deus através da vida daquela mulher. Tem homens e mulheres aqui que são homens e mulheres de Deus, só que ainda Deus não usou, só que Deus ainda não trabalhou, só que Deus ainda não fez algo sobre a vida deles, porque estão de braços cruzados. Estou falando isso hipoteticamente, claro, só para parafrasear. Eu quero te dizer, descusa esses braços espirituais, começa a andar como soldado de Cristo, como Paulo fala, e dizer ao Senhor, pastor, em nome de Jesus, me dá uma Bíblia aqui, me ensina o que é que está inserido nela, porque eu quero pregar a palavra de Deus para aqueles que querem e aqueles que não querem ouvir. Pastor, eu quero dizer mais, eu quero pregar a palavra de Deus em tempo e em fora de tempo, ainda que não aceitem, mas eu tenho que pregar, porque foi para isso que Ele me chamou. Começaram a pré-julgar aquela mulher.
pela atitude que ela fez. Por quê? Aquilo que ela estava na mão era um vaso de alabastro, significa pedra ornamental. E dentro daquilo ali estava algo que era raríssimo. Uma gota daquele óleo, daquele nardo, custava um dia de um trabalhador. Ela pegou 300, ou seja, uma libra. Uma libra são 2,5 litros daquele nardo. Ela estava com meio litro daquele nardo. Era muito dinheiro. E quando ela toma aquela decisão, que ela vem com o vaso, e Jesus está, que ela se prostra diante de Jesus, que ela quebra e o embalsama, aquilo incita a ira dos homens, como tem incitado a ira de muitos homens e de muitas pessoas, talvez de sua família, porque você hoje botou um paletó, uma gravata, uma saia comprida, tentando desfazer aquilo que Deus fez. Não importa por quem Deus vai fazer, mas quando Ele quer cumprir o milagre, Ele vai usar quem menos você espera. E se for você, começa a sair do lugar. Olha o que diz no versículo de número 8. Olha o que diz no versículo de número 8. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir meu corpo para a sepultura. Olha que interessante. Olha onde ele coloca uma vírgula. Esta fez o que podia. Ela fez tudo o que ela pôde para adorar a Deus. Às vezes você faz o que você quer. Às vezes você faz o que te apraz e está achando que está adorando a Deus. Aquela mulher, ela se importou em fazer tudo o que ela podia. Você tem feito tudo o que você pode para adorar a Deus? Ou você tem feito tudo o que você acha que está podendo para agradar ao homem? Por isso que sempre eu digo aqui quem manda é o Senhor, não sou nada, eu sou simplesmente um canal de bênção. Às vezes eu vejo homens e mulheres dizendo que são de Deus, abre igreja aleatoriamente, eita que Deus falou, eita que Deus mandou, e trazendo a antropocêntrica para dentro da igreja. Pastor, troque miúdo, que é antropocêntrica, é o homem querer se aparecer no lugar de Deus. Tem que botar a cristocência, porque quem manda é Ele. E quando vem para cá com muito salartismo, com muita mentira, é por isso que muitos não gostam de mim, é por isso que eu não me associo com muita gente, porque eu não quero ir em passos largos para o inferno, porque a porta que leva ao inferno, ela é larga, mas a porta que vai nos conduzir até o céu, ela é estreita. Então não sou eu, não são elas, não são eles, é o Espírito Santo, é Deus que manda. E quando Deus manda, até o Satanás ele obedece. Então aquela mulher fez o que ela podia, porque ninguém pode fazer o que não pode. Quando você diz que alguém, pô, eu fiz o que não pude, mentira. É a mesma coisa do homem dizer, rapaz, eu fiz o impossível. Você não faz o impossível só quem faz é Deus. Nós somos limitáveis, nós fazemos o possível, nós fazemos o que podemos. E o que podemos, quando você quer fazer para Deus, meu amigo, a Bíblia está lá explícita e diz assim, ó, buscai primeiro o meu reino e minhas justiças, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então faça o que você pode para mim, que eu vou fazer o que você não pode por você. É o impossível. Assim como eu dei meu filho na cruz do Calvário, eu posso fazer muito mais. Para finalizar, que hoje é Santa Ceia, no versículo 9. Diga para o irmão que está do seu lado assim, ó Márcio. Diga para a dona Marlene, diga para o seu irmão. Diga, o seu ato ficará marcado em todos os tempos. Diga mais alto, diga. O seu ato ficará marcado em todos os tempos. Ou seja, tudo que nós fazemos aqui ficará marcado nas hóstias celestiais. A Bíblia fala, e muitos não falam, são 5 livros abertos. E dentre eles há um livro especial chamado Livro da Vida. E os nossos atos
viventes, terrenos. É Ele que vai dizer para onde nós iremos. Olha o que Jesus disse àquela mulher, através de um ato que ela fez. Todo mundo ali sentado, todo mundo ali talvez disperso, talvez Judas olhando a bolsa, talvez outro olhando a comida, talvez Pedrão dizendo já estou com fome, talvez Tiago e João dizendo, olhando para os céus. Mas aquela mulher chega sorrateiramente, como ela chegou em outras vezes, e aos pés de Jesus ela quebra aquilo que era um nardo puro, raríssimo, quebra o vaso e molha aos pés dele. Olha o que ele diz: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a memória. E eu vou acrescentar: de Deus Pai Todo-Poderoso, tudo que você faz, Ele está anotando, tudo que você diz, Ele está cantando, tudo que você louvado seja Deus, age, Ele está notificando a sua dormida, o seu acordar, o seu ir, o seu vir. Ele está te olhando, porque Ele diz que tem um olhar contemplador. Aquele momento ali, Jesus estava sendo preparado por aquela mulher, por causa de mim e você, sabia? Alguns dias depois Ele iria ser crucificado. Vai lá em Isaías 53 que você vai ver. Ele foi morto, Ele foi humilhado, Ele foi transgredido. Olha o que está em Isaías 53, só para não ficar nas minhas palavras, para aqueles que nunca ouviram. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens, louvado seja Deus, escondia o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, louvado seja Deus, nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ainda há tempo. Se você tem uma Bíblia em casa, mesmo você não sendo crente, vai lá no livro de Mateus, capítulo 6, se não me falha a memória. Ele fala sobre tudo isso que está acontecendo hoje. E essa Bíblia foi escrita há mais de 2.500 anos atrás. Peste, pestilências, reino contra reino, nação contra nação, pai matando filho, filho matando pai. Tudo isso já estava escrito. Só que ele chega a dizer: enquanto vocês ouvirem isso, não fiquem pasmos, porque isso significa tão somente o princípio das dores. E quando isso começar a acontecer, comece a se posicionar na direção de Deus, porque bem em breve Ele virá e haverá um grande arrebatamento. Então aquele dia ali foi um dia onde Jesus estava se preparando para ser morto na cruz do Calvário por cada um do que aqui estão e do que aqui também não estão, porque Ele não escolheu as pessoas que têm as peles mais claras, os olhos azuis, verdes, cabelos longos, lisos, pessoas das peles negras, assim como eu, né? Pessoas em alto poder aquisitivo ou de baixo poder aquisitivo, os mais intelectos, né? Os cientistas, os filósofos, os teólogos. Não, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não separa, né? Olha, esse lado aqui vai para o céu, mas esse lado aqui não vai. Olha, você, vem cá, vai para o céu, mas vocês não. Só que há
uma palavra dolorosa. Porque a Bíblia diz que um dia para Jesus é como 1000. O que a gente vive em um dia, Jesus vive em em 1000 anos. Ele vê tudo. Então sabe o que é que mais me deixa constrangido, abençoada? É que diz que muitos serão chamados e poucos são os escolhidos. Já está dizendo que mesmo que na casa de meu pai há muitas moradas, mas vão ficar lá apartamentos inabitados, vão ficar casas inabitadas. Falando isso só hipoteticamente, ou seja, uma grande expansão celestial vai ficar vazia de seres viventes. Falo vida após a morte, porque muitos estão descendo à sepultura, mas não estão indo para o seio de Abraão, que é o primeiro plano, né? Quem está morrendo agora está indo para o seio de Abraão, assim a Bíblia nos diz. E quem não, já está indo para o inferno, depois do inferno para o Hades, né? Para o lago que arde de fogo e enxofre. Agora está no inferno. Então, por isso que esta palavra é dolorosa. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Por isso que a Bíblia diz, nem todos. Isso não é só para quem não é crente não, eu prego isso aqui direto. Nem todos. Que diz, Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Assim como nem todos que estavam em Israel na época eram israelitas. Porque a Bíblia ela diz que o trigo ele será colhido por Deus para uma safra celestial. Mas entre o trigo, dentro das igrejas, muitos crentes são como joios, mesmo que obras de engano, que serão arrancados e queimados. Então que nós possamos ter uma visão diferente do que é servir a Deus, para que o espírito das trevas não se apoderem das nossas almas. Olha para o irmão assim, carinhosamente. Bate assim no ombro dele. Assim não pega Covid não, né? Pega. Diga, ainda há tempo. Quem tem medo de pegar Covid aqui? Olha. Ninguém não? Quem já tomou a vacina aqui? Levanta a mão. Então tu tem medo. Então tu tem medo de pegar. É normal isso. Isso é sensato. Mas não tenha medo de pegar só a Covid. Mas tenha medo que o diabo te pegue. Porque o abraço de Satanás é igual ao abraço de urso. Eu posso até tomar essa vacina, mas quando eu for extremamente obrigado, e não, como eu disse aqui, eu não impeço que ninguém tome, todo mundo tome. O meu Deus que me chamou, Ele me garantiu algo extenso. E não é para amanhã, e não é para depois da manhã. É algo que nem eu posso mensurar. Mas tenha medo disso sim. Mas pior do que tudo, tenha medo de sua alma ser lançada no inferno. O apóstolo Paulo já falava que morrer para ele com Cristo é lucro. Se preocupe sim com sua saúde, com seu bem-estar. Tome sua vacina, use sua máscara, se proteja, ande na dispersação de tudo que você acha que vai lhe causar mal. Mas o mais importante de tudo, é a espada. A última parte da indumentária do soldado, Efésios 6:10. A espada, que é a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, vigie o tempo todo. Buscar Ele o tempo todo enquanto se pode achar. Eu fiz parte de uma igreja. Por muito tempo. Já contei a história aqui, a igreja. Não sai embaixo de julgo de maldição não, que hoje até o meu ex-pastor falar comigo. Eu saí porque o que eu aprendi aqui não condiz com o que
não condiz e não condizia com o que eu via. Então eu não tenho que seguir ao homem, a não ser que o homem esteja seguindo a Cristo. Eu tenho que seguir a Deus. Você quer prova disso na Bíblia? Eliseu não era bajulador, ele era servo. Quando ele atravessa o Jordão com Elias, ele olha para Elias e ele diz: olha, Deus vai me levar hoje. Pede o que você quer aí que eu te dou agora. Porém, você vai ter que me ver subir na poeira. Ele diz: beleza, você é um grande homem de Deus, mas para mim isso é... Porque tem pessoas que idolatram, homens e mulheres. Fica pedindo zap, fica pedindo... Para com essa bobagem, irmão. Você quer ver que Deus, quando Ele quer, Ele tira? Ele tirou a unção de cima de Saul. Saul teve que botar a espada assim, assim, ó, e se matar, porque desobedeceu a Deus. Aí ele chega para Elias: Elias, você é um grande homem de Deus, mas eu não estou atrás de você pelo que você faz, não. Eu estou atrás de você pelo Deus que você serve. E por esse Deus que você serve, Elias, Ele te leva, Ele te guarda, Ele faz o que Ele quiser com você. Mas a única coisa que eu quero desse Deus é unção dobrada do que há em você, mas que vem dEle para a minha vida. Então a placa da igreja, ela fica lá fora. Não é templo de adorar que vai levar ninguém para os céus. Não é o pastor Luiz que vai levar ninguém para os céus. Quem vai nos levar para os céus, ó, é a nossa unificação com a palavra de Deus. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Homem nenhum, graças a Deus, como eu falei, Deus me deu essa percepção. E nem mulher nenhuma me engana. Pode vir aqui ser o maior teólogo, o maior filósofo, o maior ideológico, o maior cientista que ele for. Mas se nele não tiver a unção do Espírito Santo, eu faço igual a Jesus fez a Nicodemos em João capítulo 3. Você precisa nascer de novo, mestre. Você sabe 613 leis, para mim não é nada, eu sei leis maiores do que você. Aí ele pergunta a Jesus, um homem inteligente, intelecto, um homem formado, 613 leis conhecendo, e chega para Jesus e fala: eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus está vendo que falta algo de mim em você? Não, você precisa nascer da água e do Espírito. Tem muitos crentes em diversas igrejas no Brasil que até já nasceram da água, mas falta nascer do Espírito. Quer um conselho? Respeite, obedeça o seu pastor, siga, se ele estiver pregando as diretrizes de Cristo, mas adore tão somente a Ele. Se você quiser pegar, em nome de Jesus, alguma experiência com aquele homem, peça ao Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu prego a palavra, viu, igreja? Aqui eu prego a palavra. Sabe, irmão? Aqui eu não procuro fazer achismo para você gostar de mim, para você me achar que eu sou um grande homem. Não. Tá? Ele é muito maior do que eu. Estou aqui, posso dar um infarto aqui, fulminante. Puf. Posso estar saindo com a Kombi daqui para ali, o cara me deixa o carro. E de repente, às vezes, não quer nem me matar. Uma vez eu dirigi no coletivo, o cara com a pistola em minha cabeça e batendo: negão, tira essa pistola da minha cabeça, negão. Isso vai disparar, negão. E ele batia assim na minha cabeça, não sei como não feriu. Ali em São Rafael, eu rodando coletivo na época. Aí o outro gritou de lá: tira a arma da cabeça do motorista, rapaz. Já fui trancado dentro de um baú de caminhão, que me assaltaram também quando eu trabalhava de caminhão. Foi o que eu fiz dentro do baú. O cara descarregando as mercadorias e passava pelos quebra-mola, meu amigo, ia querer a garrafa dentro. Eu disse: vai quebrar essas garrafas aqui dentro, mas a gente vai nos provar tudo. Foi o que eu fiz. Fui chorar, fui me espernear, peguei a mão dos camaradas que estavam comigo,
Ele disse: negão, você é crente? Não, você é não. Eu digo: mas eu sou, vamos orar. O caminhão andando, tá bom. Daqui a pouco ele bateu do lado. Daqui a pouco vocês saem. E me liberaram. Por quê? Há uma essência de Deus na vida do homem que serve a Deus que ninguém entende. Eu não preciso ser idolatrado por homem. Eu não preciso ser ovacionado, por mulheres. Eu não preciso ser aplaudido. Porque nem meu aniversário vai ter sustentabilidade nenhuma. Porque você aplaude aqui, daqui a pouco acaba. Eu preciso ter em mim a essência do Espírito Santo de Deus para fazer como que em Sunam, quando Eliseu passava, aquela mulher disse ao marido dela: aquele homem que vai passando ali, eu nem conheço aquele homem, eu não sei nem de onde ele vem, eu não sei nem para onde ele vai, meu marido, mas eu vejo que aquele homem é um grande homem, um homem de Deus, é dele, é para ele, é por ele, é dele. Então ele está aqui nesse lugar, ele pode fazer o que você acha que ele não pode fazer, o que você acha que ele não pode fazer, ele faz. Fica de pé rapidinho, só para a gente ler e já dar a sequência.